Coração puro. Muitos crentes perguntam se é possível viver com um coração puro, sem invejas, sem ódio, sem desprezo aos outros, sem mentiras, sem imoralidade, sem ambição, sem amor de dinheiro, sem desejo de poder, com humildade, com paz, com amor, com o fruto do Espírito Santo, com a capacidade de perdoar os outros, com honestidade de tua palavra e com dinheiro, sem usar o nome de Deus em vão, etc. Será a vida cristã é só de derrota? Ou podemos ter uma vida de vitória sobre tentações, sobre o mundo, sobre a carne, sobre o diabo, sobre vícios, desejos inapropriados e egoísmo? A resposta é sim. Deus promete a vitória. E este vídeo vai tratar este assunto de coração puro. Meu nome é Pastor Peter Hawke, sou missionário, pastor em Portugal e comecei este canal para instruir, ensinar a Bíblia de uma forma prática e aplicada. Em Jeremias 31, versículo 31, eu quero ler primeiro 31, 32, 32, diz assim: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá. Não será com a aliança que fiz com seus antepassados no monte de Sião, em Horeb, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança. Apesar de eu ser o Senhor delas, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. No Antigo Testamento, quando Moisés foi instruído sobre as leis dos 10 mandamentos, Deus escreveu em pedra e as leis eram fora delas e elas não conseguiram observá-lo. Então, agora é uma promessa que Deus promete escrever ou gravar ou tatuar até no coração as leis dele em nós, no íntimo. Jeremias 32, 40 fala de uma promessa, e vou ler também este versículo. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a elas. Eu farei com que me temem de coração, para que jamais se desviem de mim. Então, uma promessa que Deus promete nos guardar para não se desviar dele. Na verdade, Israel não podia ficar fiel a Deus. Eram rebeldes, murmuraram no deserto e apostaram e desviaram-se de Deus. Então havia necessidade de uma nova aliança. Quando nós chegamos no Novo Testamento, a nova aliança, nós descobrimos as promessas de Deus e coisas muito diferentes do que o Velho Testamento. E as pessoas precisam de sair do Velho Testamento e entrar no Novo Testamento. Em Romanos 6, capítulo 6, versículo 14, diz que temos uma promessa de vitória. Está escrito assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, a chave para a vida pura, um coração puro, é entender a palavra graça. Como é que funciona graça? Para muitos crentes, Romanos 7
a sua experiência debaixo do lei, quando Paulo fala debaixo do lei, eu não consigo fazer aquilo que eu quero. É uma vida de regras, de obrigações. Tens de fazer isto, tens de orar mais, tens de ler a Bíblia, tens de cultuar, tens de fazer tantas coisas para chegar ao patamar de Deus. E este acaba em fracasso. Simplesmente não funciona em nossas vidas quando nós temos a lei das regras. Mas, em contrapartida, Romanos 8, versículo 10, eu posso começar em versículo 1, depois desta derrota de Romanos 7, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Não pode ser mais claro do que isto. Quando nós temos o Espírito, a vida de Cristo a viver em nós, pelo Espírito Santo, a lei liberta-nos, a lei do Espírito liberta-nos do domínio do poder do pecado. Em Atos 15, versículo 9, diz, Deus purificou os seus corações. Purificou os seus corações. Vamos ler Atos 15, versículo 9. Ele não fez distinção alguma entre nós, Pedro está a falar aqui, entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. A chave é fé. Para essa fé, na possibilidade de andar em purificação, uma vida diferente, uma vida transformada por Deus. O problema dos apóstolos antes do Pentecoste foi que eles falharam, desobedeceram Jesus, desviaram-se de Jesus, Pedro negou Jesus, eram cobardes, eram cheios de incredulidade, não acreditaram nas palavras de Jesus e simplesmente não tinham poder por natureza humana para seguir Cristo. E Jesus sabia isto, por isso que ele proclamou: seja perfeitos no Sermão da Montanha, sabendo que não basta ter perdão dos pecados em salvação, mas um poder de libertação do pecado, do poder do pecado. Após o dia do Pentecoste, os apóstolos eram cheios do Espírito, com corações puros, e as leis de Deus escritas nos seus corações. Então, verificamos que é uma impossibilidade de viver uma vida cristã. É impossível. Talvez tu tens experimentado isto e podes ver que se não consegues viver uma vida cristã pelos teus próprios esforços, compromissos e empenhos, simplesmente não funciona. Então, o que tens de fazer é tens de desistir e deixa Deus reinar pelo Espírito Santo. A Bíblia chama isto morrer, ou seja, está morto em Cristo Jesus e tens de acreditar naquilo que já está feito na cruz de Calvário, já está morto com Cristo Jesus. Não é preciso de chegar lá pelos esforços, mas acreditar que está morto, depois mortificar, resistir a todas as tentações de carne. É uma ilustração que ajuda bastante, é que a lei da gravidade
faz com que nós sejamos com os pés na terra e não conseguimos voar, é impossível. Mas quando nós entramos no avião, o poder dos motores fazem com que o avião sai da gravidade e supera a força da gravidade e o avião consegue voar em cima. E é o poder de Deus que nós precisamos. Há uma palavra que eu gosto muito no livro de Zacarias, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. A obra é de Deus para superar pecado. Agora quero ler mais um versículo, que é Atos 1, versículo 8. Antes do dia de Pentecostes, Jesus estava com os apóstolos e eles estavam muito mais preocupados com o reino de Deus, quando Deus ia finalmente estabelecer o poder de Deus judicialmente na terra e derrubar o poder dos romanos, mas Jesus estava muito mais interessado em estabelecer o reino de Deus dentro de nós, o poder de Deus dentro de nós. Então, versículo 8 do capítulo 1 de Atos diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E ele falou da promessa do Espírito Santo, a necessidade de ser cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, para poder ter vitória sobre pecado. Então, quero analisar cada palavra, cada sentido aqui desta frase por partes. Mas receberão, na linguagem mais atual, nós podemos dizer tu vais receber, ou vocês vão receber. Então a mensagem é para tu, individualmente. Deus promete o dom do Espírito Santo para ti. E não é só para os missionários, os pastores, é para ti. Segunda, tu vais receber. É uma promessa de Deus. Tu vais receber o Espírito Santo. No terceiro lugar, tu vais receber. É um dom. Pela fé, podes receber o Espírito Santo se tens desejo de todo o coração para receber Deus reinar na tua vida. Ele não vai dar o Espírito Santo para quem não quer alargar do pecado. Mas quem quer viver uma vida pura, ele vai dar. É só uma questão, sem pagar, de receber esta dádiva. E a próxima palavra é poder. Quando nós recebemos o Espírito Santo, se receber o Espírito Santo dá poder em oração, dá poder em pregação do Evangelho, dá poder para exercer os dons do Espírito Santo, dá poder para confirmar a sua pregação. É a capacidade de Deus que capacita-nos sobre o poder do mundo, de carne e do pecado. O Espírito Santo capacita-nos a uma vida vitoriosa, uma vida de Cristo. Então, é o poder, autoridade sobre aquilo que derrota na tua vida. É o poder de Deus que tu precisas na tua vida. E Deus promete
poder pelo Espírito Santo. Descer, é a próxima palavra, em versículo 8, receberão poder quando o Espírito Santo descer. Aliás, depois do Espírito Santo, mas o Espírito Santo vai descer do alto. Não é uma coisa que tu podes manipular, nem torcer o cotovelo de Deus. É sobrenatural. Deus é soberano. Ele vai mandar o Espírito Santo para quem crê nele e arrepender-se dos seus pecados e desejar com todo o coração vitória sobre o pecado e quer Deus na sua vida. É de graça. Ele desce sobre nós. Pode ser com barulho ou não. Deus é que decide isto. Pode ser com emoção ou não. Não devemos ou podemos exigir uma experiência com barulho ou poder ou sentimentos, mas logo virão os sentimentos. Vai experimentar sentimentos de presença de Deus na tua vida. E diz quando o Espírito Santo descer. O Espírito Santo é santo. Não é só uma questão de ter poder dos dons. É o poder do fruto do Espírito Santo. É o poder... aliás, o Espírito Santo santifica quem viver com Cristo. Ele quer viver permanentemente pelo Espírito Santo na tua vida, se convidar a Ele, se deixar que Ele reina, que desejar que Ele reina em ti. E, por último, serão minhas testemunhas em Jerusalém, aí fora. O grande problema com crentes é que muitos deles não são testemunhos. Vivem uma vida quase iguais aos do mundo. Mas a promessa é que tu podes ter uma vida transformada, uma vida plena, uma vida diferente, uma vida sem palavrões, uma vida honesta, uma vida exemplar, uma vida limpa, uma vida pura. Isto não quer dizer que tu não vais experimentar tentações. Vais. Isto não quer dizer que tu não precisas de lutar mais. Vais precisar de lutar e resistir com toda a força, todas as cidades e todas as tentações que vêm de Satanás. Isto não quer dizer que tu és perfeito, nada disto. Tu vais falhar, eu sei que falho, mas a regra geral, de acordo com o epístolo de João, não é normal viver uma vida praticando o pecado. Não é normal viver em derrota sempre. Deus é misericordioso, Ele entende a nossa fraqueza, Ele compadece de nós, mas por outro lado, Ele estende a mão de graça, uma mão poderosa para ti, para receber esta nova vida, a vida do lei do Espírito Santo, que liberta do lei do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós, pois estão debaixo de graça. Não estão debaixo de lei, de regras, obrigações, de esforços próprios, do empenho somente e a obediência às ordens escritas na Bíblia. Tu tens a possibilidade de viver em graça. Amém. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Amém.